Salve, salve galera do Road Shark Brasil, que rodada é essa? É uma rodada histórica, como poucas vezes vimos no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, quando os times que estão no G6, os 6 primeiros colocados, jogarão entre si. E detalhe, todos com chance de título. É uma rodada realmente histórica que você precisa ficar atento e não pode perder de jeito nenhum a oportunidade de fazer apostas, tanto nesses jogos como em relação aos outrights do título. Então fique atento aí que vem muita dica boa pela frente. Pessoal, é inevitável a gente não falar sobre esses 3 jogos deste meio de semana na 31ª rodada do Brasileirão, que serão São Paulo e Inter, o primeiro contra o segundo colocado, Grêmio, o sexto, versus Atlético Mineiro, o terceiro, e o Flamengo, quarto, que vai encarar o quinto colocado, o Palmeiras. Então, galera, vamos focar mais nesses jogos porque, enfim, é uma rodada histórica. Vamos começar primeiro com o líder, o São Paulo que tem tido um desempenho de time do Z4 nas últimas 3 rodadas. Afinal, são 2 derrotas, Bragantino e Santos, e esse empate com o Atlético Paranaense, que até outro dia brigava para não cair. É bem verdade. Do outro lado, esse Internacional que faz uma campanha emocionante nessa reta final do Campeonato Brasileiro. São 6 vitórias seguidas. Aquele time, enfim, desacreditado, com o Abelão, que muitos diziam que já tinha a carreira, enfim, dada como encerrada. Essa química mágica entre Abelão e Inter de Porto Alegre está aí trazendo hoje o Colorado a apenas 1 ponto do São Paulo. Resumindo, se o Colorado nesta quarta-feira vencer o São Paulo, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo que se cuide, porque as últimas rodadas entregam, enfim, essa situação de uma possibilidade de um título que estava tão garantido ir por água abaixo. Aquela ideia, né, de nada morre na praia, do cavalo paraguaio, enfim. O São Paulo vai pressionado para esse jogo em casa, e o Inter, que não podemos mais dizer que é um franco atirador, mas chega com muito mais leveza, muito mais confiança. Gente, e é por isso que eu acredito no que pode vir a ser a 7ª vitória seguida do Inter. Os odds são os seguintes: jogando em casa, a cota do São Paulo é 2,05 para 1, do Inter 3,60 para 1 e o empate 3,30. Galera, que final de campeonato será esse? E já vamos na sequência, porque tem o Grêmio que vai receber o Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro que, é bom lembrar, está a 4 pontos do São Paulo e tem um jogo a menos em relação ao tricolor. Então, o Galo está mais que no páreo. O problema é que o Atlético é uma equipe que não engrena, que não, enfim, assume essa postura de que vai brigar pelo título. Porém, está. E uma vitória contra o Grêmio em Porto Alegre marcaria com força a entrada do Atlético Mineiro na busca pelo título na reta final. E tem um detalhe interessante: o Grêmio, que foi buscar um empate contra o Palmeiras e quase virou no fim, o que parece é que o Grêmio vai priorizar a Copa do Brasil. É um título que está mais próximo do que hoje esse Grêmio, que é 6º colocado, enfim, mesmo a 7 pontos do São Paulo, enfim, não tem elenco e não tem força, né? A verdade é essa, para, enfim, tentar buscar as 2 taças. Então, por isso que eu acredito numa vitória do Atlético, né? Vamos às cotas: a vitória do Grêmio cotada 2,40 para 1, do Galo 3,5 para 1 e o empate 3,15 para 1. Outro jogão, você também pode colocar a chance dupla empate Atlético Mineiro, né, que é uma possibilidade interessante, mas nessa reta final, gente, tem que analisar que os times vão para o tudo ou nada. Enfim, um empate nessas circunstâncias não está valendo muito para os 2 times. Então, vocês podem esperar equipes brigando pelo resultado do início ao fim. Não tem muito jogo de compadre em reta final de campeonato. Por fim, a gente vai falar sobre outro jogo com equipes que estão aí nesse momento, menos próximas, enfim, de
protagonizarem uma briga pelo título, porém ainda estão vivas. É o caso do Flamengo, que vai jogar em Brasília contra o Palmeiras, esse grande Palmeiras, finalista da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, e que surpreendeu a todos porque sapecou um 4-0 no Corinthians, que vinha numa série invicta longa e jogando muito bem e sendo incisivo. E o Palmeiras ali, super cansado, conseguiu, enfim, emplacar essa goleada. E, gente, como dizer que o Palmeiras está fora? Vamos dizer que ele está ali brigando um pouco mais por fora. É o mesmo caso do Flamengo, que também pode marcar aí uma retomada na briga pelo título, lembrando que o Flamengo foi favorito quase o campeonato inteiro, né? Os outrights mostravam isso, inclusive acompanhe o texto lá no shark.com.br, que é muito elucidativo nesse sentido. Vamos às cotas? A vitória do Flamengo cotada 2,05 para 1, do Verdão 3,25 e o empate 3,60. Difícil esse jogo de prognosticar, bem difícil, mas não dá para ficar em cima do muro. O Flamengo demonstrou ali uma situação de recuperação com a vitória para cima do Goiás, não foi convincente, o placar não diz muito bem o que foi o jogo, mas vai encarar esse Palmeiras que, enfim, está querendo fazer história, né? Do que poderia ser uma conquista em mesma temporada de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Nesse caso, gente, é muito equilíbrio, é uma rivalidade assim, nessa disputa por título brasileiro que vem desde 2016, né? E o Palmeiras se dando bem em cima do Flamengo nesse sentido. No ano passado, o Mengão deu o troco. Eu acho que vai dar empate. Muito equilíbrio, muita qualidade, enfim, um vai querer largar o osso pro outro. Nesse caso, eu acredito no empate. Pessoal, vamos dar uma pincelada nos outros jogos, assim, com menos detalhamento, só para a gente dar aí um caminho de apostas. A rodada começa com esse triste Botafogo jogando contra o Dragão no Rio. Não acredito no Botafogo. Botafogo, enfim, está muito fragilizado, enfim, nos últimos 13 jogos, 12 derrotas, é muita coisa. Vai o Atlético Goianiense, que precisa ali garantir pontos para não terminar o campeonato numa situação complicada. Então eu acredito na vitória do Dragão. Vamos aos odds. Vitória do Botafogo cotada 2,35, do Atlético Goianiense 3,22 e o empate 3,10. No jogo, Bahia recebendo o Atlético Paranaense. Bahia com a corda no pescoço, mas tem um problema. O Atlético Paranaense vem numa sequência muito boa e está ainda de olho numa vaga na Libertadores. Por isso que eu acredito na vitória do Furacão. Os odds são Bahia 2,40 para 1, Furacão 2,85 para 1 e o empate 3,45. Coritiba e Fluminense. Coritiba, quem diria, hein? Dado como morto-lanterna, foi lá, ganhou o Vasco e tá aí, nutrindo esperanças. Mas eu acho que dá flu, que o Fluminense, né, vem de uma vitória contra o Sport, o Coritiba muito pressionado, e o Fluminense tem mais força, faz um bom campeonato, também está de olho numa vaguinha na Libertadores. As cotas são Coxa 2,85 para 1, Flu 2,60 para 1 e empate 3,10. Bragantino e Vasco. Bragantino, hein? Subindo nessa reta final. Vasco deu uma bela rateada em casa. Por isso que, ó, lá no Abinabichedi, tá? Massa bruta, odds 1,80 para o Braga, Vasco 4,55 e o empate 3,55. Fortaleza e Santos. Fortaleza muito mal, Fortaleza caindo, num momento muito complicado, contra o Santos, que é outro time também que busca garantir uma vaga na próxima Libertadores, porque não dá para esperar somente a chance que pode vir com o título. Então o Santos já vem de vitória sobre o Botafogo, mesmo jogando lá no Castelão, para mim dá peixe. Os odds são Fortaleza 2,60 para 1, Santos 2,75 para 1 e o empate 3,10. Corinthians em Esportes. Corinthians, hein? Todo mundo esperando, enfim, mas vamos pensar que foi um acidente de percurso. Pega o Sport que está muito mal, o Sport que está ali coladinho na zona de rebaixamento, mas o Corinthians que, olha, mais uma, porque
Hoje em dia, né, possibilidade de termos 8 brasileiros numa Libertadores, todo mundo aí com chance, quase sempre, numa reta final. Então o Corinthians de olho na Copa Libertadores, vamos dar uma colher de chá para o Corinthians. Acredito em vitória do Timão, cotada a 1,71 para 1, no caso do Sport 4,65 e o empate 3,60. E por fim, Goiás, que esperava ali conseguir um bom resultado contra o Flamengo para seguir nessa busca pela permanência na Série A, dá uma desanimada, mas já recebe esse perigosíssimo time do Ceará. Acho que dá empate por todo esse, cenário de equilíbrio e as duas equipes precisando pontuar. Vamos lá? Odds: Goiás, vitória cotada 3,15, Ceará 2,35 e o empate 3,10. Galera, esses foram os odds, os palpites e o panorama dessa rodada que já entrou para a história. A rodada de final antecipada entre Inter e São Paulo e Inter, e todos esses confrontos entre si dos times do G6. Histórico, épico, e você não pode perder. Faça ótimas apostas, conte aqui o que deu certo. Se não se inscreveu, clique no botão vermelho e até a próxima. Valeu, galera!